Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa diário A Melhor Família do Mundo. E aí, pessoal, como é que vocês passaram o final de semana? Como é que tá todo mundo? Tudo bem? E aí, o que vocês me contam de novo aí? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me assistir direitinho aí? A transmissão tá boa? Beleza. Então, enquanto o pessoal vai entrando aí, só queria lembrar que no dia 18 de janeiro agora, quinta-feira, às 9 da noite, eu vou dar o aulão sobre os 4 temperamentos. Vai ser um aulão muito interessante, vai ser importante aí para vocês, que tem várias dúvidas que, enfim, a gente vai recebendo aqui ao longo das nossas transmissões que vão ser esclarecidas, vão ser sanadas a partir desse aulão, tá bom? Então, além da aula, bem, nesse mesmo dia da aula, da transmissão, eu vou abrir as inscrições para a minha primeira turma do curso online sobre os 4 temperamentos. Então, se você tiver interesse aí, fica atento, que vai ser uma oportunidade. Tá bom, pessoal? Então, Gisela Lamarca está entrando, Bruna também, o Arthur também. Tudo bem, Arthur? E aí, meu caro? Saudade. Gisela Lamarca entrando também, Denise aqui, acompanhando. Débora Albuquerque dando bom dia. Bom dia, Débora. Tudo bem? Camila Rosser ao vivo com a gente. Ótimo. Então, Milena Gogola falando que já está inscrita no aulão. Excelente, Milena. Então, espero você lá também. Beleza. Ótimo, pessoal. Marinara Becker, de Criciúma, Santa Catarina, ao vivo. Legal, muito bom. Pessoal de todos os cantos aí do mundo. Tem pessoal do Japão, Dublin, Portugal. Ótimo. Parabéns, Thaís. Fazendo 26 anos hoje aí. Muitas felicidades. Deus abençoe sua vida abundantemente. Muito bom, Thaís. Que bom que você está aí passando seu aniversário com a gente. Thaís Barros. Júlia aqui com a gente também. Ótimo. Muito bom, pessoal. Então, lembrando também, Gilmara Roriz aqui com a gente também. Que bom, Gilmara. Ótimo. Então, vão escrevendo para mim aí, vão deixando as dúvidas de vocês, tá? Porque a ideia hoje é não fazer uma transmissão tão extensa e conseguir interagir um pouco mais aqui no meio do programa para lá, tá bom? Então, pode deixar as dúvidas aí que tenham relação com o conteúdo de hoje, que é para que a gente aprenda a conviver com os filhos que a gente tem e não com os que a gente gostaria de ter. Tá? Mas se vocês quiserem deixar dúvidas aí ou comentários, enfim, sobre outros assuntos que a gente já tenha tratado, que a gente não tratou também, vocês já vão escrevendo aí, tá bom? Também não deixem de anotar o meu telefone, para que vocês possam ligar e a gente interagir ao vivo aqui através de ligação. Então, 9921, né, DDD do Rio, 99388-9218. Boa, pessoal. Excelente. Todo mundo entrando aí. Não deixem de compartilhar também esse vídeo para que mais gente possa receber o conteúdo. Então, acontece o seguinte, e aqui é interessante a gente falar sobre... Eu acho esse assunto muito pertinente, que é um assunto que ronda a cabeça de muita gente, e por mais que a maior parte das pessoas não declare assim, tão frontalmente, assim, de modo tão explícito, que acaba convivendo mais com, às vezes, um filho mental, né, com um filho que está na própria cabeça do que com um filho da realidade. Muitas pessoas não declaram isso claramente. Falam, poxa, eu queria ter outro filho, então estou vendo meu filho de outro modo, que ele não é. Uma parte das pessoas não declara isso, é evidente, né? Então dificilmente a gente vai declarar que tem um filho preferido, né? Então, eu não peço que vocês escrevam. Até gostaria de saber, gostaria de fazer essa enquete, mas eu não quero que vocês escrevam isso aí, que vai que teu filho um dia cresce, pega e olha aí o que você escreveu no comentário aqui hoje, então não precisa escrever, tá? Mas eu gostaria de perguntar se no fundo, assim, bem, vamos cá entre nós, né? Só estamos nós dois aqui, não tem mais ninguém ouvindo, não tem mais ninguém. Eu queria saber se vocês têm um filho preferido, né? Um filho que você... Aí muitos pais e muitas mães vão falar, não, eu não tenho um filho que eu prefiro, eu tenho um filho que eu tenho mais afinidade, né? Então, não sei se esses eufemismos que a gente vai usando para poder, faz conta, se confrontar com nossas próprias misérias, com nossas próprias preferências, né? Com nossas próprias inclinações. Essa que é a verdade, no final das contas. Mas poucas pessoas declaram isso frontalmente. Mas o que a gente vê na prática é que muitos pais e muitas mães acabam se relacionando, às vezes, com um filho que eles mesmos criaram na cabeça dele. Tanto para o bem quanto para o mal, tá? Então, vamos lá. A gente nota muitas vezes que alguns pais, algumas mães, eles criam, às vezes, um filho, que é o filho que, às vezes, vem a partir de uma história. Então, imagina só que você tem um casal aí, estou falando abstratamente, tá? Assim, fantasticamente, não é um caso de ninguém concreto, de verdade, não é assim, estou criando aqui a coisa. Mas a gente nota também, isso é um padrão, que às vezes você tem casais que
A gente conhece casais que demoraram, às vezes, 10, 12, 15 anos para engravidar, e aí vem um filho, e é claro que esse filho ele vai ser recebido com um certo cuidado, não é cuidado exatamente, ele vai ser recebido com uma certa expectativa, com cuidado às vezes mesmo, né? Esse filho representa umas certas coisas para esse casal, do que aquele outro filho que veio, às vezes, por um casal adolescente, né, que não estava nem casado, ainda tinha começado a namorar, não é verdade? Então, cada filho, ele traz consigo não só aquilo que o filho é, não é verdade? Ele não traz apenas a personalidade dele, apenas a presença física dele, né? Apenas a presença espiritual dele. Ele traz também, né, com o advento, com o aparecimento dessa criatura, dessa criança na nossa vida, ela também traz, né, imediatamente uma série de projeções nossas em relação a essa criatura que entrou na nossa vida. Não é assim que funciona? É assim que funciona. Eu usei aqui casos extremos, né? Então, daquele casal que demora 15 anos para engravidar e daquele casal que engravida quando tem 15 anos, né? Então, são casos extremos aqui, mas no meio disso tudo existem várias nuances. E se a gente puder, se a gente tiver valentia para confrontar a nossa própria história, a gente vai ver que isso também acontece com a gente, tá? Então, isso tudo serve para quê? Serve para a gente começar o nosso papo de hoje dizendo o seguinte, tá? O pessoal já está ligando aqui, calma aí, alguém de BH me ligando, calma aí, daqui a pouco eu atendo, só concluir aqui a coisa. Isso serve para a gente dizer o seguinte, muitas vezes, por exemplo, eu vou dar esse aulão de temperamentos agora, no dia 18 de janeiro, né? Então, vou dar o aulão, você se inscreve pelo link, etc. Então, muitas pessoas, às vezes, querem entender a relação, querem entender o comportamento de filho a partir de uma característica do filho. Então, por exemplo, o temperamento, né? O temperamento é uma característica que vem junto com a criatura, vem junto com a criança, tá? Então, vamos lá. O temperamento é algo inato. A criança nasce com um dos 4 temperamentos possíveis, beleza? E é claro que, dependendo do critério que a gente usa de classificação, a gente pode usar 16 temperamentos, 64 temperamentos, enfim. Mas 4 são os temperamentos centrais, tá? E você tem subtemperamentos, dependendo da combinação das qualidades de cada um deles. Isso eu vou falar melhor no aulão, não precisa se preocupar com isso agora. O fato é, se a gente quiser interagir com o nosso filho, se a gente quiser interagir com essa outra criatura, apenas a partir dessa chave, tá? Que é o temperamento, que é uma coisa que ele tem, que é uma característica do filho, a gente também vai se frustrar miseravelmente. Por quê? Porque a gente sempre tem que lembrar uma coisa na nossa cabeça. Pode ser que a gente, olhando para um objeto material, ou para o sujeito material, né, uma criança, isso sempre acontece, a gente não vê apenas as qualidades desse sujeito, desse objeto. A gente também vai ver uma outra coisa. A gente vai ver uma série de representações e projeções da nossa própria personalidade, da nossa própria vida, da nossa própria biografia. Então a gente sempre tem que ter isso na cabeça. Quando a gente olha para o nosso filho, a gente, sob certo aspecto, a gente está olhando para o nosso filho mesmo. E sobre uma série de outros aspectos, a gente está olhando para um espelho. Beleza, pessoal? Isso a gente tem que ter sempre na cabeça. Sempre na cabeça. Então vamos lá. Aqui pode acontecer coisas diferentes. Então vamos parar para destrinchar a coisa aqui, para a gente poder se orientar melhor. Então imagina que eu estou diante de um pai ou de uma mãe que tem problemas sérios com a própria autoimagem, que tem problemas sérios com o próprio peso corporal, por exemplo, ou que tem problemas sérios com o sentimento de rejeição, com o sentimento de afastamento que ele sofreu quando ele era criança, ou que ele sofre bem na vida adulta, tá? Ou a gente está diante de um pai e de uma mãe que tem problemas sérios com a sua questão financeira, com o seu posicionamento no mundo. Ele tem problemas porque ele tem questões verdadeiras, né, que ele se sente diminuído porque ele não tem muito dinheiro, porque ele não tem uma bela casa, porque ele não tem um belo carro, sei lá, tá? 1000 opções aqui, existem mil possibilidades. O que acontece? Essas pessoas, esses sujeitos que têm questões, né, com a própria autoimagem, com a própria situação biográfica, com a própria situação financeira, com a própria questão corporal, é muito possível que diante de um filho que apresente algo dessa realidade, né, que, por exemplo, num ambiente ali onde todas as crianças estão bem vestidinhas, o teu filho é o filho que está com a pior roupa, com um tênis sujo, com o cabelo mais penteado, sei lá, tá? Pode ser que a tua ação sobre o filho, a tua ação sobre essa criança, ela vai ser explicada a partir da tua própria frustração, dos teus próprios problemas, das tuas próprias questões. É o caso clássico daquelas mães, né, ou dos pais que têm um problema com o corpo, ou que foram gordinhas na infância, ou porque são gordinhos, né, e tem uma questão com a gordura corporal, eles apurrinham o filho, né, em toda essa dinâmica, toda essa dimensão. Então a criança não pode comer um pouquinho fora de hora, então a criança ela fica sendo toda hora clicada a partir desse problema. Tá? Veja, às vezes não é nem um problema da criança, é um problema que a criança tem, não é um problema do temperamento da criança, por exemplo. A questão, provavelmente, é uma questão tua, é uma questão nossa, é uma questão dos pais e das mães que a gente tem que resolver. Então aqui está o primeiro ponto que eu queria falar. Então, aqueles pais que têm um problema de aceitação, aquelas pessoas, aqueles pais ou aquelas mães que têm problema de aceitação pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer, tá? Quando a gente está se relacionando com nossos filhos, é se examinar verdadeiramente, se examinar com valentia, tá? Se a gente de fato está querendo educar os nossos filhos
ou se a gente está querendo exorcizar neles um fantasma que é nosso. Exorcizar neles um espírito mal assombrado que vive dentro da gente. Essa é a primeira coisa que a gente tem que ter na cabeça. Muitos dos conflitos familiares, muitos dos problemas que a gente tem com criança aparecem porque a gente está mal resolvido na nossa própria vida. Tá? A gente está mal resolvido na nossa vida. Então aqui vai é um exercício também. Isso aqui é uma coisa também que vocês já repararam, né? Na maior parte das vezes eu não vou querer que vocês saiam daqui super felizes, etc, etc. Assim, a gente vai conversar e eu vou animar vocês, vou estimular vocês a se examinar, a se conhecer, a se vencer. Não era essa a nossa proposta desde o início do programa? Que a gente, no final de um ano, no final desse curso, né, de um ano, né, a gente vai se encontrar todos os dias, né, de segunda a sexta-feira, meio-dia, 50 por 20 minutos, por 25 minutos, por sei lá. A gente vai, né, ser tocado, né, em várias cordas que vão soar, no final das contas, uma sinfonia que, se for possível, ser uma sinfonia melhor do que aquela que era um ano atrás. Tá? Então essa aqui é a ideia. Então aqui, vamos lá, vamos à história aqui. Não vamos se relacionar com nossos filhos, tá? Querendo exorcizar neles fantasmas que são nossos. E como faz isso então, Vitor? Como é que a gente faz isso? Então vamos lá. Tem várias formas de fazer. Uma forma que eu vou propor hoje para vocês aqui é o seguinte. E é mais um exercício, aqui que está o ponto, né? Então eu não vou aliviar vocês em nada. Eu vou jogar mais uma carga em cima de vocês. Se vocês puderem fazer, ótimo. Se vocês não puderem fazer, enfim, é um ponto cego que provavelmente vai ficar aí na nossa história, tá? Então, isso aqui é uma coisa bastante importante, por isso eu já elegi logo no início dessa nossa semana que vem começando. Então, a ideia é a seguinte, ó. Pega um caderninho, nosso bom e velho caderninho. É bom ter um caderninho desse, assim. Isso aqui é uma coisa que eu recomendo para vocês. Ok, eu também tenho outro caderninho aqui dentro, tá? Então tem um caderninho que fica aqui dentro, que é o meu bloquinho do Evernote, né? Então, vocês conhecem o Evernote? É um aplicativo ótimo, né? Então, esse aplicativo aqui, ó. Esse aplicativo aqui. Esse aqui é o Evernote, né? Então, vocês já conhecem ele. E aqui você vai organizar a vida de vocês inteira. Então, vocês vão fazer vários cadernos, tá? Conforme vocês queiram. Então, vai ter o caderno aqui, sei lá, meditação da manhã, vai ter o caderno aqui, dieta, vai ter o caderno atividade física, vai ter o caderno aqui, orientação dos filhos, vai ter o caderno aqui, a melhor família do mundo. Tem vários tipos de cadernos aqui e eu vou, dependendo do assunto, eu vou registrando ali, tá? Então, eu queria que vocês inaugurassem um caderno, pode ser um caderno físico, né? No qual, sei lá, em geral, eu ponho na última página. Tá? Eu vou anotando essas coisas aqui, ou anoto aqui dentro do caderno do Evernote. Eu vou anotando o seguinte, beleza? Eu vou anotando o seguinte. 3 perguntas, eu tenho que terminar meu dia fazendo 3 perguntas para mim. Lembra que eu falei que a gente tem que começar o dia de um certo modo? Aqui é outro arco do tempo, né? Assim, é o outro lado da história. Vamos terminar o dia fazendo 3 perguntas. Tá? 3 perguntas. As perguntas são perguntas, vocês vão notar que são perguntas muito simples. Mas se a gente ganha o hábito de fazer essas perguntas todos os dias, por 6 meses, por 1 ano, por 2 meses, a gente realmente vira outra pessoa, tá? E eu vou explicar aqui como isso vai acontecer. Então, são 3 perguntas que a gente vai fazer. A gente vai fazer 3 perguntas. A primeira é, o que eu fiz bem? O que eu fiz mal? O que eu podia ter feito melhor? Essas 3 perguntas a gente tem que terminar o nosso dia fazendo. E com seriedade, com valentia, porque sabe qual é o nosso risco na vida? É o seguinte, às vezes, a gente passa no dia, né? A gente tem uma baita de uma sacada. A gente tem uma iluminação, a gente tem um insight, a gente ouviu uma coisa que vai mudar a nossa vida. E a gente é mestre, eu sou também, a gente é mestre em pegar essa ideia, essa iluminação, essa sacada e guardar na gaveta e nunca mais ir lá e ver. Tá? Então, se eu pudesse escolher uma coisa que a gente vai conversar ao longo desse ano, eu escolheria essa aqui. Preste atenção e tenta mesmo fazer isso na tua vida. Você vai ver o efeito que esse negócio causa na gente. Vamos lá. Então, primeira coisa, o que eu fiz bem hoje? Tá? O que eu fiz bem? Pô, hoje, realmente, eu consegui organizar a minha casa. Então, eu não deixei para depois a organização da casa. Isso eu fiz bem hoje. Então, ótimo. Isso aqui pode ser uma coisa. O que eu fiz bem hoje? Sei lá, eu hoje realmente consegui não me dispersar no WhatsApp, no Facebook, enquanto as crianças estavam perto de mim. Então, isso eu fiz bem hoje. O que eu fiz bem hoje? Sei lá, eu realmente consegui olhar no olho das pessoas enquanto eu estava conversando com elas. Fiz bem isso hoje. Perfeito. Então, você registra isso, anota. O que eu fiz bem? Faz isso e agradece. Fala, porra, que bom, obrigado, ótimo, excelente, consegui fazer. O que eu fiz mal? Aí você vai, em geral, essa coisa do que eu fiz mal são coisas constitutivas. Em geral, a gente faz mal a mesma coisa, né? Então a gente é super grosso com alguém, a gente xinga alguém, a gente faz uma fofoca feia sobre alguém, sensual demais. Em geral, o que eu fiz mal, essa pergunta, o que eu fiz mal, a gente vai notar ao longo de anos que ela, em geral, vem muito parecida. Tá? A gente vai vendo a coisa vai sendo atenuada, tá? Vai tendo uma atenuação, mas em geral a gente vai vendo que a gente tem o calo aperta em geral no mesmo lugar. Tá? Então o que eu fiz mal, a gente deixa registrado também. E aqui está o pulo do gato. Essa pergunta, o que eu podia ter feito melhor, que é o que muda a nossa história. Porque em geral a gente é mestre no seguinte, a gente vai, né? Olha só, 2018 começou, eu quero mudar.
Então, a gente, em geral, escolhe o que para mudar? A gente escolhe para mudar aquelas coisas que a gente está fazendo mal. Essa é a receita certa para a gente jamais conseguir mudar na vida. Ou para a gente conseguir mudar, né, muito demoradamente, de modo muito devagar. Tá? Se a gente escolhe aquilo que a gente está fazendo mal para mudar, em geral, a gente vai tropeçar com inclinações constitutivas do nosso mau caráter, do nosso mau gênio. E essas coisas demoram uma vida para mudar. Então, quando a gente pega, sei lá, uma coisa constitutiva da preguiça, da sensualidade, da avareza, da ira, sei lá, para mudar, a gente demora muito para mudar. E aí, o que acaba acontecendo? A gente vai tendo um reforço negativo psicológico de que, cara, a gente nunca vai mudar. A gente vai sempre ser essa porcaria. E a gente começa a adotar uma vida cínica. A gente começa a se desesperançar. A gente perde a esperança em relação a gente mesmo. Então, olha só. Mudar aquilo que está mal é a receita certa para a gente jamais mudar. Então, o que a gente muda? A gente vai pegar justamente essa terceira pergunta dessa tríade, dessa trinca. O que eu podia ter feito melhor? É aqui que está a chave do gato para a mudança. É aqui que está a chave do gato para que a gente possa, de fato, se relacionar melhor com os outros. Porque lembra que eu estava falando lá no início do programa? Muitas das crises, muitos dos conflitos, muitos dos problemas que a gente tem com nossos filhos é que a gente está querendo resolver neles um problema nosso. A gente quer exorcizar neles um fantasma que habita o nosso próprio espírito. Então, como que a gente exorciza essa coisa na gente e não nos outros que convivem com a gente? Pegando essa terceira pergunta, o que eu podia ter feito melhor e trabalhando em cima dela com valentia. Veja bem, o que eu podia ter feito melhor não é, eu podia ter acordado na hora. Provavelmente acordar na hora é o que você está fazendo mal. Porque isso aqui é constitutivamente ruim no teu caráter, chama-se preguiça. Você não acorda na hora porque você é um preguiçoso, porque eu sou um preguiçoso, porque a gente é preguiçoso. Tá? Ou então, né, assim, sei lá, cada um vai ter que se examinar. O que eu podia ter feito melhor? São aquelas coisas que a gente já notou na hora, que a gente até fez bem, mas a gente podia ter feito melhor. Então, essa coisa que eu estava falando do celular com o nosso filho. Imagina só que as crianças chegaram ali e a gente está, sei lá, respondendo uma pessoa, a gente está vendo um vídeo importante. Não tô nem falando de besteira, não. A gente está fazendo coisa que tinha que estar fazendo mesmo. Mas era hora de estar fazendo isso? A gente, às vezes, até, né, terminou ali de responder o que a gente tinha que responder, de fazer o que a gente tinha que fazer, né? A gente, às vezes, até acelerou para fazer rápido, mas tirou 3, 4, 5 minutos da convivência ali com a criança. Então, esse é o ponto que a gente poderia estar fazendo melhor. Né? Então, isso a gente vai pegar, vai anotar no nosso caderninho, vai anotar no nosso, né, no nosso bloquinho, ou sei lá, no nosso Evernote. Cada um tem um recurso aí que seja melhor, né? E o que a gente vai fazer? No dia seguinte, a gente vai ser implacável com esse ponto. A gente vai pegar esse ponto e se ele se apresentar na nossa frente, a gente não vai cair. A gente vai imediatamente. Cara, eu respondo depois. Fecha e fica ali com a criança. Tá? Ou, sei lá, a gente também podia, outro exemplo do celular, que é muito comum, a gente resolve toda hora, a gente recebe essa queixa toda hora, né? Então, sei lá, você chegou em casa, ou você entrou no carro com o teu marido, com a tua esposa, sei lá, e um dos dois começou a responder aqui. Às vezes é coisa importante, às vezes é uma coisa que você tinha que responder, mas deixa eu fazer isso depois, vamos dar atenção para a pessoa primeiro, beleza? Então, esse é um ponto do que eu podia ter feito melhor, né? O que eu podia ter feito melhor. Entendeu? Assim, a gente vai dia a dia, né? A gente vai um dia após o outro melhorando mesmo a nossa personalidade. A gente vai melhorando o nosso jeito, a gente vai melhorando a nossa história. E aí o que acaba acontecendo? A gente vai ficando mais sossegado, a gente vai ficando mais relaxado, a gente vai ficando mais maduro, a gente vai ficando menos irritável, menos ansioso. E aí a gente começa a fazer um ajuste muito mais preciso de expectativa e realidade. Muito mais preciso. Por quê? Porque a gente para de projetar os nossos demônios, os nossos defeitos, as nossas más inclinações do mundo externo. A gente para de fazer isso, né? A gente para de projetar isso nas outras pessoas. Quantas vezes eu não vejo aqui no consultório isso? Às vezes a pessoa vai, a pessoa muito irritada, a pessoa já está numa batida irritada, uma batida nervosa, uma batida de falta de esperança, aí às vezes recebe uma mensagem, uma mensagem de WhatsApp. E é muito engraçado isso, né? Não sei se vocês já pararam já aconteceu com vocês, já pararam para ler isso depois. Então, mensagem de WhatsApp a gente pode ler de qualquer modo, né? Com qualquer tom. Né? A gente pode ler com um tom de raiva, com um tom de tranquilidade, com um tom de soberba, com um tom de antipatia, né? E a gente vê que quando a gente está nervoso, quando a gente está ansioso, quando a gente está... Opa, voltou aqui, bloqueou aqui, mas voltou. A gente, em geral, vai ler essas mensagens com um tom que a gente carrega dentro do peito. E não com o tom que a outra pessoa escreveu. Isso fica tão claro nesses momentos, né? Então, tem um paciente aqui, lendo, me leu assim, pô, você vê, o cara fez uma baita sacanagem comigo, olha aqui. Aí ele pegou e leu. E ele leu puto, acho assim, irritado mesmo, a mensagem de WhatsApp. Aí eu conversei com ele e falei assim, cara, me dá aqui, deixa eu ler isso aqui pra você. Aí eu li com um tom que provavelmente outra pessoa escreveu pra ele, né? E era uma outra mensagem, era uma outra história. Tá? Então fica muito claro esse tipo de coisa. Quando a gente carrega dentro da gente esses problemas, né, essas questões, essas má inclinações, a gente vai projetar isso no mundo exterior, na verdade. Então, aqui está, né, o pulo do gato para a gente poder ir melhorando dia a dia. Tá? Então, o que eu fiz bem, a gente agradece
e guarda. O que eu fiz mal, a gente, por enquanto, a gente vai esquecer. E o que eu podia ter feito melhor? A gente vai pegar isso aqui e vai trabalhar nisso, tá? Esse aqui é o pulo do gato. E aí todas essas outras coisas, né? O temperamento das crianças, a personalidade das crianças, né? Enfim, várias outras chaves, outras ferramentas que a gente pode usar para poder conviver bem com eles, aí sim, elas vão começando a fazer muito sentido na nossa história, muito sentido na história do nosso relacionamento. Beleza, pessoal? Então, não se esqueçam de se inscrever no aulão. Tem que se inscrever rápido nesse aulão. Se inscreve agora no aulão aí do dia 18 de janeiro sobre temperamento. A gente vai falar bastante coisa, vai ser bem legal. Tá preparando um negócio bem bacana aí pra vocês, tá? Vai ser quinta-feira, 18 de janeiro, às 9 da noite, tá bom? Eu vou pegar as dúvidas aqui de vocês, porque, como é de costume, né? A gente foi se empolgando aqui na nossa transmissão. Tá bom? Então, alguém até me ligou de BH, eu não pude atender. Me liga amanhã de novo, que amanhã vai ser a primeira coisa que eu vou fazer, vai ser te atender. Então, fica atento aí. Prometo, tá registrado aqui o número. Se você me ligar amanhã, eu vou atender. Tá bom? Então, várias dúvidas aqui boas, a gente vai deixar para responder depois. Espero que vocês tenham aproveitado o conteúdo de hoje, que é um conteúdo de fato. Esse conteúdo de fato aplicado a partir de hoje começa já a dar resultado, começa já a mudar a nossa história. Tá bom, pessoal? Muito obrigado aí pela presença de todos vocês. Aqui mais uma vez nossa transmissão ao vivo. Fico bastante feliz de a gente estar fazendo esse percurso juntos, tá bom? Espero todos vocês no aulão da quinta-feira, 9 da noite, tá bom? Sobre temperamentos. E amanhã, nesse mesmo horário. Não deixem de compartilhar esse vídeo, é super importante pra gente aqui, né? Porque eu já expliquei essa história, mas é bom se repetir, porque tem essas coisas que é bom a gente entender. Tem 530 mil pessoas inscritas na página, como educar seus filhos. O Facebook não entrega para todo mundo o conteúdo, né? Então são pessoas que querem ouvir o que a gente está dizendo, mas o Facebook não entrega. E como é que ele vai entregando? Se vocês vão compartilhando essa história. Quando o Facebook vê que a gente está compartilhando, ele entende que esse conteúdo ele pode ser entregue para outras pessoas também. Aí mais gente vai recebendo esse conteúdo, aí mais gente vai podendo fazer parte da nossa família. Beleza, pessoal? Então é isso. Um abraço, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, gente.